Boa noite. Muito bom estar aqui nesta noite com vocês, principalmente porque estamos iniciando um projeto tão importante, né? É tudo tão incrível como as peças vão se juntando e formando algo que nasce primeiro no coração de Deus e depois nasce no coração de todo mundo. E Deus me dá o privilégio de mudar para cá, pertinho, para fazer parte de algo tão importante. Você faz parte disso também, de estar aqui nesta noite querendo, além de tudo, sobretudo, ter mais conhecimento sobre um assunto tão sério. Isso significa que você quer ser útil para as pessoas, que você quer entender um pouco mais sobre este universo que é tão obscuro, suicídio, mutilação, para que você também possa ser canal para transformar vidas. E talvez você esteja pensando assim, não, eu estou aqui porque eu tenho esta necessidade de resolver coisas aqui dentro de mim e talvez nesta noite eu possa ser ajudada. Pense comigo que é assim mesmo. A gente se ajuda para depois ter condições de ajudar o outro. Lembra quando a gente pega um voo? Qual é a instrução? Coloque primeiro a sua máscara para depois ajudar quem está perto de você. Não é assim? Então você não pode ajudar o outro se você ainda não está em condições de fazer isso. Então você está aqui no momento certo, no lugar certo, e vamos começar com este assunto, mas a gente já promete que teremos muitos outros encontros com os assuntos mais diferentes possíveis. E vou falar algo que a gente não combinou nos bastidores, mas acredito que as meninas todas vão concordar. Se nós não conseguirmos finalizar aqui, ou se começarmos um assunto que de repente seja super interessante para você, que surja em uma pergunta, a gente marca para voltar, né? A gente volta para poder continuar falando sobre vida, para continuar falando sobre solução para muitas vezes, para problemas que muitas vezes parecem insolúveis. Então você é bem-vindo. Você que nos assiste pela internet também, este é o lugar certo, o momento certo para conversarmos sobre algo que faz muito sentido para todos nós, porque quando nós olhamos para a sociedade, nós estamos ficando cada vez mais assustados, porque a cada 40 segundos alguém no mundo suicida. E para cada tentativa bem-sucedida, existem outras 20 que aconteceram e a pessoa não morreu. Então, nós estamos falando de números assustadores. E nós todos, talvez já conheçamos alguma família que tenha sofrido uma perda por consequência de um suicídio. Então, nós estamos aqui para falar sobre este assunto no mês onde o mundo todo se volta para lidarmos com a questão do suicídio, mas principalmente com a prevenção. Nós estamos no Setembro Amarelo. E a roupa aqui das meninas todas, olha, representou muito bem, não só a fundação, mas o que nós estamos fazendo aqui hoje, que é prevenção para o suicídio e também para a automutilação. E se não for possível a prevenção, saber como lidar em momentos de perda. Mas o nosso foco maior é prevenção e saber dar o suporte para aqueles que tentaram ou estão pensando em suicídio. Vamos combinar algo? Eu vou falar primeiro sobre o suicídio, na sequência eu vou falar sobre a automutilação, mas entre os dois blocos, eu vou abrir aí para vocês fazerem umas 2 perguntinhas, pode ser? Porque às vezes a gente tem algo aqui dentro do coração e o assunto é tão complexo, com tantas possibilidades de explicação, que com certeza muitos desses aspectos eu não conseguirei falar, mas se isso estiver aí dentro de você, querendo colocar para fora, a gente vai ter esse momento, ok? Podemos começar então? Primeiro, nós precisamos caracterizar, para saber o que é suicídio, o que é automutilação, porque nós só conseguimos pensar em prevenção e tratamento depois que a gente caracteriza, não é assim? Por que a gente sabe que alguém está com depressão ou ansiedade? Pela caracterização. Então, nós descrevemos para entender. Já posso dar a primeira dica? Você não entende e não ajuda o outro se você não ajudá-lo a descrever o que está sentindo. Essa já é a primeira dica. Aqueles que quiserem ser voluntários, inclusive, dos projetos aí do TI, não se preocupe que você pode ser voluntário, porque nós daremos para você treinamento. Olha só que chique. Vocês vão poder fazer de forma mais segura este apoio às outras pessoas. Então, desculpe, estou falando um pouco rápido, porque é muito assunto para a gente falar em pouco tempo, tá? Mas se estiver muito rápido, não adianta tentar falar devagar, que eu vou falar rápido mesmo assim. Eu consigo falar bem se eu estiver falando muito rápido, já perceberam isso? Eu gosto de falar rápido, porque aí o pensamento sai do jeito que ele tem que sair, sem muito, ficar moldando as coisas. Eu gosto disso. Eu acho que eu queria ter sido narradora de futebol. Na minha época o preconceito era muito grande, não rolou. Mas hoje eu me realizo, porque o microfone é meu. Bem,
Primeiro, o que é o suicídio? Foi tão interessante, ontem nós estivemos na rádio e as pessoas ficam pensando, por que alguém tenta tirar a própria vida? Ou consegue tirar a própria vida? Algumas pessoas acham que é um ato de egoísmo, alguns acham que é um ato de fraqueza, outros acham que a pessoa tem que ser corajosa demais para fazer isso, porque eu não teria coragem de dar cabo à minha própria vida. Então as pessoas se dividem muito. Por que será que alguém comete o suicídio? Ontem eu falei um pouquinho disso na rádio, mas eu estava recentemente num programa de TV aberta no Brasil e surgiu esse assunto e eu soprei no ouvido de quem estava sendo entrevistada, pelo ponto, que eu sou a que fica mais no bastidor do que aparece. E aí a pessoa soltou assim, não, eu acho que é um ato de covardia. Eu falei assim, corrija agora, não é ato de covardia, porque a gente não pode chamar a dor do outro covardia, nem egoísmo. É simplesmente alguém que está sofrendo uma dor tão intensa, tão inexplicável, que se para livrar dela a única opção for tirando a própria vida, esta opção ela é bem aceita para a pessoa. É alguém que está sofrendo e não aguenta mais sofrer. Ela não quer tirar a vida, ela quer se livrar do sofrimento. Entenderam a ideia? Quem tira a vida não quer morrer, ela quer se livrar do sofrimento. Se a possibilidade é morrendo, ela aceita. Entenderam a ideia? Coragem, egoísmo, eu não posso dizer isso de alguém que está sofrendo. Nós não temos essa possibilidade e não temos o direito de dizer que alguém que tirou a vida fez isso porque ela é egoísta ou porque ela qualquer coisa. E nós não conseguimos nunca nem entender. Este é um respeito que nós precisamos ter pela dor do outro. E eu gosto porque quando a gente fala de um assunto dentro da psicologia, nós estamos falando de assuntos que permeiam as nossas vidas. E mesmo que este aspecto não sirva para o suicídio, mas serve, por exemplo, para alguém que está com depressão. Se você convive com alguém que está depressivo ou com uma ansiedade, nunca diga para essa pessoa que você entende o que ela está sofrendo. Porque a gente não entende. Mesmo que você tenha passado por um quadro semelhante ao dela, cada um tem a sua dor específica. Então, se uma mãe perdeu o filho, você também perdeu, mas você nunca vai entender o que ela está passando. Então, faz parte da solidariedade dizer que você não entende. Entenderam a ideia? Porque a gente não entende a dor do outro, não consegue mensurar a dor do outro. Então, não existe uma explicação ou uma palavra que defina por que alguém tira a própria vida. Alguém está passando por algo tão intenso, ela não consegue mais lidar com aquilo. E se for a possibilidade de livrar, tirando a vida, ela aceita essa possibilidade. Ok? Primeira coisa. Quando alguém está num quadro de ideação suicida, nós usamos o termo ideação suicida, tá? Os pensamentos que alguém tem de tirar a própria vida. Vão acostumando com os termos técnicos. Ideação suicida. Quando alguém está com uma ideação suicida, primeiro, nós temos que pensar o que de fato nós podemos fazer para ajudar aquela pessoa. O primeiro deles é reconhecer os fatores de risco. Posso dar alguns exemplos para vocês de fatores de risco? Hereditariedade. Na família tem várias pessoas com depressão ou algum parente já suicidou. Não significa que vai continuar tendo vários casos na família, mas é uma vulnerabilidade. Nós enxergamos um aspecto genético no suicídio. Não são todos que têm um traço genético, mas alguns têm um traço genético. Se a pessoa tiver um traço genético, ela fica mais vulnerável a situações que possam levá-la ao suicídio, ok? Então, um dos fatores de risco é o genético. Outro fator de risco, uma perda significativa na vida da pessoa. Por exemplo, ela perdeu o emprego. E aí você fala assim, puxa vida, perder o emprego é um fator de risco? Pode ser. Lembra que eu disse que cada um vê a própria história de um jeito e cada um tem uma dor diferente? Vai que ele perdeu o emprego, já tinha uma vulnerabilidade genética, por exemplo, perdeu o emprego nas vésperas do filho nascer. E lá na infância, o pai já dizia para ele que ele nunca ia conseguir sustentar a família. Pensem. Por que eu uso todos esses exemplos, todos esses fatores de risco num único exemplo? Porque o suicídio dificilmente vai ser resposta ou consequência de um único fator. Guardem isso. Não é assim, porque terminou o namoro, ele suicidou. Não, existem mais fatores de risco envolvidos, ok? Então, isso a gente precisa pensar direito.
A gente precisa pensar como evitar o suicídio e como oferecer suporte. Alguém já tentou anteriormente tirar a vida? Estou falando talvez de alguém que você conviva, ok? Existiram tentativas anteriores que podem ter sido mais leves. Tentou cortar o pulso e não deu muito certo. Andou numa rodovia em alta velocidade e bateu o carro. Eu estava tão angustiado que eu nem vi a velocidade que eu coloquei no carro. Entendem? Já existiu alguma tentativa ou essa desistência de cuidar de si mesmo? Porque o suicídio pode vir com esses descuidos. Uma vez eu estava conversando com uma mulher e ela me disse assim, por que eu nunca tive coragem para tirar a minha própria vida? Porque era isso que eu queria. Então ela ficava tentando, não de forma direta. Era a velocidade do carro, esquecia de desligar o gás quando saía de casa. Entendem? São fatores, são tentativas que a gente precisa ver como que a pessoa está cuidando dela. Outra questão são os casos na família. Precisa prestar atenção nisso, porque passa pela questão genética também. Não só genética, óbvio, mas história familiar. Quando algo acontece na família, alguém suicidou, e o sujeito que talvez vai tentar o suicídio, ele já está vulnerável, ele pode encontrar neste exemplo familiar forças para o que ele quer fazer. Ok? Outra questão são doenças graves. Alguém que está com uma doença importante, de difícil tratamento, este pode ser um fator de risco. Eu acho tão interessante, eu fiz questão de colocar isso, incluir o estresse. É tão interessante que a gente tem o hábito de menosprezar o estresse. Eu gosto muito de falar sobre isso. O estresse é a segunda principal causa de morte de jovens adultos no mundo. O estresse é um desequilíbrio do nosso organismo, passando pelas nossas emoções, fisicamente, e até a condição mesmo de raciocinar, como se diz, de forma mais clara. O cognitivo fica afetado. Então, isso já é um alerta para todos nós. O estresse é aquele que você está numa rotina, aquela que te machuca, te pressiona. Você sai de manhã para trabalhar, volta à noite, não está dormindo direito, não está alimentando direito, engordando ou emagrecendo. A vida começou a perder um pouco o brilho. Então, você precisa começar a prestar atenção, porque você fica vulnerável ao suicídio. Aí, para você faz sentido, porque o índice de suicídio tem aumentado no mundo? E nós sempre pensamos que são situações muito mais intensas. Puxa vida, o suicídio é só para quem, de fato, está com uma depressão intensa, perdeu o filho. E não é só isso. Esse estresse que nós vamos acumulando ao longo dos anos, por conta de uma rotina, isso também pode nos tornar vulneráveis ao suicídio. E é tão interessante que, quando nós falamos de estresse, nós estamos falando de situações que vão mudando você. E ao longo do tempo você nem vai percebendo mais. Existem pessoas que se apresentam hoje como pessoas mais irritadas ou que têm menos paciência, e até a própria pessoa esqueceu que ela não era assim. Que isto foi acontecendo ao longo do tempo. Então, prestem atenção da forma que vocês têm cuidado do próprio corpo. E aí você fala assim, não, eu sou uma pessoa extremamente positiva, eu jamais pensaria nisso. Nós não sabemos, de fato, como o nosso organismo funciona. Estou falando de cada indivíduo. Porque você não sabe se você tem vulnerabilidade. A gente não consegue olhar para os nossos genes, e mesmo para a gente que olha para os genes, nós temos ali alguns indícios de quais genes estariam envolvidos com suicídio, mas isso também não é claro para nós, porque existem muitos genes envolvidos na etiologia do suicídio. Então, você não sabe se você tem essa vulnerabilidade. Acima de tudo, a prevenção passa por mim e por você, para que a gente possa cuidar do nosso corpo. Aí você fala assim, puxa, então alguém que está estressado e já está, então, com o pensamento de que a vida não é tão brilhante assim, tal, ele já está desenvolvendo uma depressão? Pode ser, porque o estresse pode nos levar aos diferentes transtornos. Eu lembro que o meu primeiro trabalho científico, só não vou contar que foi há 20 anos atrás, porque eu só tenho 15, o meu primeiro trabalho científico foi com os diferentes estressores e a consequência disso para a nossa saúde emocional. Então, eu fiz
Eu sempre trabalhei com pesquisa básica, com ratos. E foi muito interessante. Eu fiz 7 tipos de estresse, diferentes estímulos estressores, com protocolos diferentes, enfim. E eu queria, depois disso, testar se eles haviam desenvolvido um comportamento tipo depressão, tipo ansiedade, porque em animal a gente não usa o mesmo termo do humano, então era tipo depressão, tipo ansiedade, e foi muito interessante. Um dos estressores foi a privação de sono. Quem aqui passa por privação de sono só de vez em quando? Quem aqui só de vez em quando não dorme às 8 horas por noite? Nos meus ratos, uma única noite de privação parcial do sono, porque eu só privava do sono REM, que é aquele sono mais profundo, enfim, dele ficar com uma noite de privação parcial do sono, eu já tinha um rato que desenvolvia tanto ansiedade quanto depressão. E eu tinha ratos com comportamento impulsivo tipo suicídio. Um dos testes que a gente faz, a gente tem que dar tempo de tudo, mas eu só quero te convencer, porque às vezes você acha que as coisas não te alcançam e que não fazem parte da sua rotina, mas pode fazer. Um dos testes que a gente usa é o labirinto em cruz elevado, que uma cruz mesmo, com braços que o rato fica andando. Tem 2 braços que são com paredes e 2 sem paredes. É ali que a gente testa a depressão e a ansiedade. Cientista é doido mesmo, a gente faz essas coisas. A gente coloca o rato lá e fica vendo o comportamento dele. E é muito interessante, eu tive muitos ratos que pularam do braço aberto. E por que isso é significativo para a gente? Porque o rato não fica no braço aberto. Ele vai a primeira vez para explorar, porque ele é o explorador, ele quer conhecer aquele aparato. Mas depois que ele foi para aquele braço aberto do aparato, e ele percebe que ele é aberto, ele volta rapidinho, porque ele não gosta do aberto no alto. Rato não gosta de altura. Ele só anda na parede para sobreviver. Mas ele quer lugar que ele possa encostar as vibriças, que é o bigodinho dele, né? Ele quer ter aonde encostar a vibriça e um lugar que ele possa olhar assim e os pés dele as patas já estão encostadas lá. Eu falo pé porque eles são tão fofos. Eles são lindos mesmo. E aí, esses ratos, eles iam muito para o braço aberto. E muitos pulavam. É tanto que a gente mediu muito impulsividade nesses ratos e começamos até a montar um protocolo mesmo para comportamento tipo suicida. Com uma noite de privação de sono. E o cérebro do rato é muito parecido com o nosso, tá? Ele só tem a memória melhor que a nossa. Então você nunca menospreze mais um rato. Imagina que se para um rato uma noite já faz falta, para você também faz falta. Que nós temos várias formas de lidar com essas demandas e vamos nos acomodando à nova forma. Mas chega uma hora que o nosso organismo pede a conta, tá? Só foi meio um desabafo, alguma coisa assim. É que a gente acha que nunca pode estar perto de nós um problema, né? E o estresse é um desses problemas. Histórico de violência, o abuso sexual, por exemplo, uma violência doméstica pode ser uma tortura psicológica, tudo pode deixar a pessoa mais vulnerável ao suicídio e perdas significativas. Na psicologia, tudo que é perda significativa a gente chama de luto, ok? Então pode ser um divórcio, pode ser mesmo o falecimento de alguém. Uma criança, por exemplo, vocês que estão aqui, alguém que chegou a menos de 6 meses aqui, alguém aqui chegou nos Estados Unidos a menos de 6 meses com filhos pequenos? Isso é um luto para os filhos. Para nós adultos também, mas a gente consegue disfarçar muito bem isso e focar em algumas coisas. As crianças que vêm para cá, e nós também, nós passamos por lutos, passamos ou não passamos? E é tão interessante, eu tive uma aluna que fez uma tese sobre superação de imigrantes, inclusive aqui na Flórida, e a média para que a pessoa comece a se adaptar aqui, independente da condição que veio para esse país, é por volta de 2 anos. E sabe o que é interessante? Que o luto da perda de alguém é de mais ou menos 2 anos. Então, para a gente é mais uma das evidências de que mudar para um país e mudar de vida é um luto significativo. Quando o seu filho chorar, ou ele falar assim, quero voltar para os meus amigos lá do Brasil, respeite, porque é um luto significativo, ok?
Então, qualquer perda significativa pode ser um fator de risco. Então, se você tem alguém, por exemplo, que já é diagnosticado com uma depressão ou com uma ansiedade, ela já tem um fator de risco, muda para outro país, a gente só está aumentando, ok? Não estou alarmando ninguém, nem falando assim, e agora o que nós vamos fazer? Não, nós precisamos saber para poder prevenir, certo? Então, qualquer perda significativa também pode ser um gatilho para tornar a pessoa mais vulnerável à ideação suicida. Combinados até aqui? Depois, se tiverem perguntas, a gente pode esclarecê-las no final. Como que a gente pode evitar o suicídio? As estatísticas indicam que 90% dos suicídios poderiam ser evitados. Olha que coisa incrível. Aí algumas pessoas falam assim, puxa, isso é um peso muito grande, porque então quer dizer que daquela prima a gente podia ter evitado. Daquela outra pessoa a gente podia ter evitado a maioria deles. Só que eu gosto muito de olhar de forma muito positiva. Então significa que a gente pode fazer alguma coisa. A ideação suicida não é o final da linha. Nós podemos interferir, sim, e mudar essa história. Uma das formas que nós podemos fazer isso é a comunicação verbal sobre o suicídio. Como evitar o suicídio? Aqui ele está descrevendo, por exemplo, como que a pessoa pode começar a comunicar para você que ela tem uma ideação suicida. Então, ela pode usar de algumas formas. E, claro, a partir dessas formas, a gente pode interferir para prevenir. Uma delas é a comunicação verbal, que pode vir com algumas frases. Gente, eu não sei o que eu estou fazendo mais nesse mundo. A pessoa solta a frase. Ela pode dizer assim, eu sou um peso mesmo para todo mundo, né? Eu acho que todo mundo seria mais feliz se eu não existisse. Ou assim, gente, não estou dando mais conta das minhas emoções, não. Nossa, os anos podiam passar rápido, né? Para ver se a vida muda, se pega um outro sentido. Se você está convivendo com alguém que tenha falado alguma dessas frases e você sabe que ela está um pouco deslocada de um contexto de impulso, de raiva, assim, é diferente da mãe falar assim, gente, por que os anos não passam e você não cresce? Entendeu? É diferente. Mas alguém que você percebe que ela soltou uma frase e ela não continuou o assunto, ou ela disse aquilo num contexto de angústia, você não pode permitir que essa frase fique sem um comentário seu. E aí você fala assim, quando você fala assim que não vale mais a pena viver, o que isso significa para você? Nada. Eu falei assim, não, eu tive a sensação de que é alguma coisa. Quer falar para mim? Você quer conversar sobre isso? Se a pessoa permitir que você escute o que ela tem para falar, que ela está carregando lá dentro do coração, pare e ouça. As interferências do tipo, nossa, você não tem motivo para tirar a vida? Olha só sua família que linda, olha o país que você mora. Ou, puxa, você acabou de concluir o seu ensino superior, você tem tudo para viver. Essas frases, elas só pioram a situação. Por quê? A pessoa que está com uma ideação suicida, ela não perdeu a noção de realidade. Ela sabe que ela tem muita coisa para ser feliz. E isso a atormenta. A angústia vem principalmente por conta disso. Ela sabe que ela tem saúde, ela sabe que ela tem amigos, mas ela não consegue, mesmo assim, ser feliz. Então, estas frases nós não podemos usar com alguém que está ali expressando uma angústia, ok? A única coisa que nós podemos fazer, as únicas coisas são escutar. Se a pessoa fala assim, não, eu já falei demais, eu falo assim, não, você não falou muito. Pode falar mais que eu quero te ouvir. E você vai ouvindo, e você vai ouvindo. Porque, na verdade, a cura começa pela fala. E ela precisa conseguir falar para poder organizar até o pensamento. Lembra de uma coisa que a gente talvez já tenha aprendido na escola? 2 coisas a gente aprendeu na escola. Estudar em voz alta. Vocês faziam isso? História do Brasil. Lembram? A tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, que marca a mudança das nossas eras? Lembram disso? Nossa, eu tinha que decorar essa sequência tudo de idade antiga, média, tal. A gente decorava, falando, desenhando, não era? Só que existe um método que ainda
Eu, pelo menos, aprendi isso, que era mais eficiente ainda para você decorar um assunto ou, pelo menos, organizar a ideia. Tem gente que não lembra da tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, mas lembra a fórmula de seno e cosseno. Lembra ou não lembra? Chega da angústia, né? E aí, a melhor forma era ensinar para alguém o conteúdo. Eu lembro que a minha mãe colocava as minhas irmãs mais velhas para ensinar o conteúdo da prova para nós mais novas e vice-versa, para que elas pudessem treinar. Então, quando nós falamos, o pensamento organiza. Então, deixa a pessoa falar. Se a pessoa falar assim, o que eu faço? Você fala assim, puxa, eu posso te ajudar com alguma coisa? Porque talvez a pessoa vai te dar uma dica. Se a pessoa assim, não, eu não sei, eu estou perdida, aí eu vou dar a dica para vocês mais no final. Levá-la para um atendimento. A pessoa que está com uma ideação suicida ou já tentou suicídio, ela não tem a opção de não ir para um atendimento. Ok? Você não pode deixá-la assim, não, então se você quiser, o mês que vem você vai, quando te der vontade, não. Você vai pegar essa pessoa pela mão e vai levá-la para um atendimento. Porque ela precisa que alguém faça isso por ela. Dependendo do caso, ela vai precisar disso. Então você ouve. Você fala, se você entende a angústia que eu estou sentindo, não, eu não entendo. Mas me dói te ver sofrer assim. Você pode falar da sua dor, de vê-la com a dor dela. Entende? Me dói te ver sofrer assim. E eu quero te ajudar. Se você perceber que alguém mudou de comportamento e de humor, é tão interessante esse tópico, porque muitas vezes as pessoas acham que mudar o humor é mudar para pior. E nem sempre é mudar para pior. Algumas pessoas podem entrar no estado de euforia antes de tirar a própria vida. Vocês sabiam disso? Ela pode organizar a vida. Ela estava meio chateada com alguma coisa, talvez um luto, mas de repente ela começa a organizar tudo, organiza a casa, corta o cabelo, fica numa felicidade e no dia seguinte ela comete suicídio. Porque ela já sabe que ela vai ficar livre de tudo aquilo. E ela quer ter a certeza de que tudo em volta dela está organizado. De quem ela tiver a possibilidade, ela vai despedir de alguma forma. Recentemente, há umas 2 semanas atrás, uma moça que eu conhecia cometeu suicídio. Já fazia muitos anos que eu não a via. E foi tão interessante o abraço que ela deu na mãe dela, antes de entrar no quarto e tirar a vida. Ela disse assim, mamãe, eu te amo, viu? E eu estou tão feliz porque eu tenho a impressão que eu vou encontrar o papai antes da senhora. Porque o pai havia falecido. Ela tinha um fator de risco, tá? Filha caçula, o pai faleceu, faz pouco tempo que o pai faleceu. Ela pega e dá esse abraço na mãe. E claro que a mãe não tinha nem condições de pensar isso. A filha tinha acabado de chegar do serviço, estava super de boa, resolvida ali. Mas no que a filha fala isso, só estou usando como exemplo, é a hora de você falar assim, por que você está dizendo isso? Entende? Não ignorem, porque a nossa tendência é ignorar, porque nós não conseguimos lidar direito com o suicídio. Então, como se nós fôssemos crianças, que ficando atrás de uma porta de vidro transparente, estivéssemos escondidos e nada acontecesse. Ignorar não é a solução, é olhar nos olhos e falar assim, você anda tão diferente, o que tem acontecido? Você anda tão eufórica esses dias, o que aconteceu de fato? Para você ver se tem um motivo de fato para essa euforia, ou se ela é uma preparação para um suicídio. Repito, não é um argumento para que vocês fiquem desesperados achando que todo mundo quer cometer o suicídio. Mas se você convive um pouquinho mais de perto com alguém, você percebe quando o comportamento mudou muito. Percebe ou não percebe? Se alguém chegar, o meu marido, se ele chegar extremamente falante em casa, ou chegar aqui na igreja extremamente falante, eu interno meu marido. Porque eu sei que ele não é tão falante assim. Acho que é porque eu não deixo ele falar. Mas eu nem quero dar essa ideia para ele, porque vai que eu tenho que diminuir, isso é meio difícil. Mas entende, você que está ali um pouco mais perto daquela sua amiga de trabalho, ou lá em casa, você sabe quando o comportamento está um pouquinho fora do padrão, sabe ou não sabe? E assim você fala assim, puxa, mas nem sempre vai ser suicídio, não importa o que é. As pessoas precisam de nós. Não é à toa que o nosso cérebro, ele está o tempo todo conversando com outro cérebro. E eu sempre falo disso porque eu amo essa parte das neurociências. Os nossos cérebros estão o tempo todo conversando um com o outro. O de vocês está falando com o meu agora. Mesmo que você não saiba disso. Você está fazendo uma análise de tudo que eu estou falando, como eu estou me movimentando. As meninas adoraram a minha saia. Eu sei.
eu já vim com esse propósito. Se vocês não lembrarem do que eu falei, pelo menos da saia, mas eu quero que vocês lembrem do que eu falei. Mas da saia também. E aí, quando você tem alguém perto de você que tem uma mudança de comportamento, é hora da gente prestar atenção. Não precisa ser suicídio, mas é uma angústia que talvez você possa ajudar a resolver. Uma ansiedade, uma depressão, uma preocupação mesmo menor. E talvez, ao falar, a pessoa já começa a resolver dentro dela mesma. O falar é terapêutico. E ajude a pessoa a descrever o sentimento. Por exemplo, ela sai, eu estou sentindo uma coisa aqui dentro de mim, tal. Assim, você consegue me falar melhor o que você está sentindo? O que é? O que está acontecendo aqui dentro? Eu não sei, tem alguma coisa aqui. Você sente um aperto? É algum sentimento? É o coração querendo sair pela boca? O que você tem sentido mais? É vontade de chorar? É vontade de correr, de gritar? Ajude a pessoa a descrever o que ela está sentindo, para que para ela também fique mais claro. E aí, no que ela começa a falar, ela já começa a pensar em estratégias. E se ela não conseguir pensar em estratégias, talvez você ajude. Que tal se a gente sair para fazer uma caminhada? Ou que tal a gente dar uma volta, para ver se esse pensamento sai? Vamos procurar ajuda juntos. Outra questão, pulei um aqui. O suporte. Para alguém que já tentou suicídio, ou alguém que está com a ideação suicida. Prestem atenção. Alguém que já tentou suicídio é uma das pessoas mais prováveis que vai tentar de novo. Mesmo que ela tenha tentado, ela diga assim, não, a minha angústia foi muito grande na hora que eu tentei o suicídio, não quero isso jamais para a minha vida. Não acredite no discurso, não acredite no sentido assim, não relaxe. Porque aquela pessoa pode sim ter este pensamento de forma recorrente. Então, se ela, mesmo que ela já tenha tentado e ela não tenha conseguido, ou ela tenha desistido no meio do caminho, escute o que ela tem de dizer, sem interrupção e sem julgamento. Uma pergunta que as pessoas me fazem muito, quando eu estou nesse assunto, e claro, e principalmente se eu estou num contexto religioso, é a pergunta, me fizeram da última vez que eu falei desse assunto. Doutora, Deus perdoa quem suicida? Né? Vai para o céu? Essas perguntas não surgem mesmo na nossa cabeça e algumas pessoas têm? Primeiro, gente, se nós fofoqueiros temos a possibilidade de um dia entrar no céu, quem suicida também. Não é? Que erro é erro, não é se a gente pensar assim? E volta para a ideia do julgamento. Eu e você não podemos julgar uma dor que a gente não conhece. Então, se vai, se não vai, eu sei que muitas pessoas têm essa angústia, né? Porque tem alguém da família, um amigo que cometeu suicídio, não se angustiem com isso. Não se angustiem. Porque é algo que vai muito além do nosso entendimento. Certo? E quem julga, quem decide tudo é aquele que, acima de tudo, é o amor. Ok? Então, nós não podemos julgar as pessoas. E nós não podemos, diante desta conversa com alguém, que já é super difícil falar do que está sentindo, principalmente se houver uma ideação suicida, que a própria pessoa tem horror de pensar que ela é capaz de fazer algo tão terrível, tão mal, ela já tem esse sentimento. Ela não precisa que nós coloquemos mais ainda dentro dela algo que já faz sofrer tanto. Escute sem julgamento, sem interrupção. Essa dica serve também quando alguém passa por uma violência, que pode ser tanto abuso sexual quanto qualquer outro tipo de violência. A nossa função é escutar sem interrupção. Perguntas diretas sobre a intenção suicida. Sim, essa é uma abordagem que nós podemos fazer. Você pode chegar para a pessoa e perguntar assim, você está pensando em tirar a própria vida? Mas sem julgamento. Você está pensando? Alguma vez passa na sua cabeça? E aí você tem que ficar muito atento. Se a pessoa disser assim, sim. Às vezes, quando eu passo naquela ponte, voltando do trabalho, eu penso muitas vezes em me jogar lá de cima. Se eu tivesse coragem, eu colocaria no meu carro 200 milhas por hora para acabar com esse sofrimento. Se estas frases de já pensei numa estratégia, nestes casos, mesmo que a pessoa diga assim, mas graças a Deus que logo a ideia sai da minha cabeça. Essa pessoa não tem escolha também.
ela precisa ir para um atendimento, porque nós falamos que ela já tem uma estratégia. Mesmo que ela fique refutando essa ideia, não, eu não posso. Imagina, só pensei isso, mas não, eu não tenho coragem de fazer. Ela já tem uma estratégia, um plano. Então, nós não podemos deixar essa pessoa desacompanhada. Ok? Acompanhar e encaminhar para atendimento. Não deixe a pessoa assim... Não, vai lá, liga para alguém, procura um psicólogo. Não, você vai ligar. Você vai procurar um atendimento para a pessoa. Porque ela não pode ficar sozinha nesse momento. E talvez ela não tenha condições de procurar ajuda. Ela não tem forças para isso. Então, você é quem vai ligar. E para onde a gente liga? Eu trouxe para vocês. Aqui nos Estados Unidos, sem dúvida nenhuma, 911, tão conhecido por todos nós, que é o da emergência. Você pode ligar tanto para alguém que tentou suicídio, ou para alguém que está com uma ideação que eles vão ajudar você a encontrar uma saída. O outro é 1-800-273-8255. O final aí é TALK, tá? Se você olhar no teclado, esse é o número. E é tão legal que se usa essa sigla, né, de pistas em inglês, para você saber exatamente como chegar a alguém que está com uma ideação suicida. Significa pistas, para quem está assistindo a gente lá no Brasil, e que talvez não esteja acostumado com a palavra. Então conecte, ouça, entenda, expresse uma preocupação e procure ajuda. Não esqueçam da sigla, quando vocês estiverem com alguém. Então, você tem que conectar com o outro. Todos nós sabemos disso para as nossas relações mais saudáveis, inclusive. Nós só confiamos, nós só falamos os nossos assuntos mais íntimos para aquelas pessoas com quem estamos conectados. É assim ou não é? Se não houver uma confiança ou até uma intimidade em certo ponto, as pessoas não saem contando para a gente as coisas. Por isso que você precisa fazer vínculo com o outro. Precisa, de fato, estar interessado no que o outro está dizendo. Uma dessas estratégias é falar olhando nos olhos. Quando você estiver diante de alguém que está te contando um problema, olhe nos olhos. Para que a pessoa sinta que, de fato, você está ali para estar com ela, escutando o que ela tem para dizer. No Brasil, para quem está nos assistindo, nós temos o da valorização da vida. Lembra a campanha de valorização da vida, que é tão conhecida no Brasil? E é tão legal porque essa sigla também significa como vai você. Olha só. E só de você perguntar para alguém como vai você, de fato interessado para saber como está a vida, faz toda a diferença. O CVV, ele tem a opção de chat, de ligar no 188, mandar e-mail, e também existem alguns endereços que as pessoas podem ir até lá para poderem ser atendidas. Nós precisamos saber disso, para quando nós estivermos com alguém, podemos usar. Aqui nos Estados Unidos, um número, vocês decoraram pelo menos um dos números? 911, fácil, né, para gente? Muito fácil. Então, não deixem de procurar ajuda e na hora você já pode ligar ali junto com a pessoa mesmo. Se for um chat, alguma coisa para bater um papo, se alguém que está aqui nos Estados Unidos, mas não falam inglês, vocês podem entrar em contato com o do Brasil. No momento que vocês entrarem em contato, seja por mensagem, seja ligando no número, de qualquer forma, alguém do outro lado vai atender. Claro que você vai falar para a pessoa, eu posso ligar no número, esse número vai te ajudar, eles vão te ouvir, e você pode colocar essa pessoa na linha para que ela possa falar. Pergunte para ela, você acha mais confortável que eu continue aqui na sala com você, ou que eu fique aqui do lado enquanto você fala? Porque talvez a pessoa não queira falar tudo na sua frente. Então, você está ali no suporte, ok? E aí, eu quero passar para a automutilação, mas antes disso eu quero que você faça alguma pergunta, porque algumas coisas eu não falei no suicídio, porque elas estão muito presentes na automutilação também, ok? E aí eu dividi um pouquinho. Você tem alguma pergunta sobre prevenção, sobre tratamento para suicídio? Alguém tem alguma pergunta? Ninguém tem? Diz, querida. Posso levar o microfone para você? Porque aí todos podem lhe ouvir.
Quando uma pessoa ela está passando por um problema que está relacionado ao suicídio, em que momento ela descobre como ela pode ajudar as outras? Você disse que é melhor a pessoa se tratar primeiro para depois ela ajudar outras pessoas. Em que momento ela descobre, ok, meu tratamento acabou, já posso ajudar? Independente se o tratamento já acabou, se não acabou, quem tem uma ideação suicida, ela já pode ajudar outra pessoa. E uma estratégia que nós temos para poder até, inclusive, tratar quem tem uma ideação suicida ou mesmo uma depressão, é ela ajudar outras pessoas. Porque este envolvimento com a dor do outro pode ser uma estratégia para cuidar da própria dor. Então, não existe um momento que você tem que terminar de cuidar de você para cuidar do outro. A partir do momento que se percebe que você já tem condições de dar suporte para outras pessoas, você já pode se envolver. Porque é terapêutico. Claro que, sem dúvida nenhuma, não pode ser abandonado um tratamento que está acontecendo. Mas, junto com esse tratamento, essa pessoa já pode ser suporte para outras pessoas. Porque nós sempre temos alguma coisa para dar para o outro. Mesmo que seja assim, eu não entendo tudo, mas eu também tenho angústias. Entendem a ideia? Cada uma de nós aqui, das meninas, temos um filho diferente do filho da nossa amiga, não tem? Mas a gente entende um pouco. Então, você não entende a dor do outro, como exatamente acontece, mas você tem a sua dor. Então, você sabe que dor dói, que nem sempre a gente dá conta sozinho. Então, é terapêutico, inclusive. Claro, né? Desde que isso não lhe gere mais sofrimento ainda. Se começar a gerar mais sofrimento do que ajuda, então é hora de não estar ali, porque você ainda está sem a máscara. Então, ainda não pode dar para o outro a máscara. Porque quando a gente coloca a máscara, mesmo que ainda estamos respirando com dificuldade, a gente já tem condições de ajudar o outro, né? Mas se você ainda não tem essa condição, precisa respeitar este organismo que ainda está se reorganizando, ok? Aqui tem uma pergunta, aí depois a gente vai andando assim, e nós temos pouquinho tempo para pergunta, tá bom? Porque vocês vão me dando os toques do tempo, meninas, senão eu falo até meia-noite. Se tiver um outro microfone, eu acho que ia ajudar bastante. É que aí eles vão levar o microfone para você, porque senão talvez quem está lá assistindo a gente não consiga ouvir. Eu queria saber qual a porcentagem de reincidência de uma pessoa que já teve sinais de suicídio. Qual é a reincidência? Claro que vai variar de caso para caso. A gente tem as pessoas que têm depressões profundas, ou, por incrível que pareça, bipolares também podem cometer o suicídio, tanto na fase de mania quanto de depressão, ok? Vai depender de cada caso. Por exemplo, numa depressão, dessa depressão maior, que ela pode voltar para a vida da pessoa 4 vezes, em média, ao longo da vida, mesmo que ela tenha passado por um tratamento muito eficaz, nestas voltas, dependendo da forma que é a depressão dela, ela pode, em cada recorrência da depressão, ter um pensamento suicida e até uma tentativa. Então, a gente pode falar assim da pessoa, claro, vai depender da idade da pessoa, vai depender do quadro. Então, é alguém que a gente tem que estar sempre olhando, mas vai variar dependendo do que ela, de fato, qual foi a motivação para o suicídio. Que é diferente, por exemplo, em adolescente. Mas como é o padrão no adolescente, eu vou falar na automutilação, ok? No adolescente é um pouquinho diferente. Aqui nós temos uma pergunta. Você estará com o microfone. Sim. O dependente químico, seja por droga, alcoolismo, tabagismo, ele pode ser enquadrado como um suicida? Entendi. Por ele usar a droga, isso já coloca ele como alguém que está planejando a própria morte. Sim, porque depende. A pessoa está ali tirando a sua vida com cigarro a cada instante. Depende. Algumas pessoas, quando descobrem uma doença de difícil tratamento, elas podem, a partir daí, começar a usar álcool, por exemplo, cigarro, para poder acelerar a própria morte. Aí a gente fala de meio que um suicídio branco. Agora, quem faz o uso por outros motivos, a gente não pode chamar de suicida. Porque o suicídio é aquele que você faz com a intenção de tirar a vida. A intenção direta de tirar a vida. Porque quem vai usar a droga, na maioria das vezes, ela quer o prazer e não a morte. Entende? O álcool, ela quer pelo prazer e não pela morte. A overdose foi um risco que ela correu.
Mas ela, claro, existem aqueles que podem, o dependente químico, que ele está numa angústia, ele vai usar uma dose maior para talvez, de fato, morrer. Mas a overdose muitas vezes acontece porque ele não estava mais tendo o mesmo barato, por conta da dependência, você vai diminuindo o limiar, né? E aí a pessoa vai usar uma dose maior para ter o mesmo prazer que ela tinha, agora não consegue mais, e nessa ela pode falecer. Mas a intenção não era morrer. Porque se a gente pensasse assim, e eu entendi a ideia, porque é uma ideia que a gente tem mesmo, né? Você está se matando, tal. Dificilmente um de nós se livraria de ser um suicida em potencial ou alguém procurando a própria morte, porque a gente come errado. E a gente sabe que muitas vezes o que a gente come pode levar ao infarto do miocárdio, né? A gente não dorme do jeito que tem que dormir, e a gente sabe que privação de sono, você pode ter um AVC, por exemplo. Então, a gente sabe muita coisa, entende? Claro que quando a gente fala de drogas, tudo, nós estamos falando de uma interferência negativa muito significativa para o nosso organismo. Mas a intenção primeira não é. Claro que aqui a gente vai abrindo os leques, né? Por exemplo, alguns quadros psíquicos, eles tornam os indivíduos mais vulneráveis ao abuso dessas substâncias. Então, uma pessoa com depressão, ela pode estar mais vulnerável ao abuso do álcool. Um adolescente que passou por uma situação de estresse, não passou no vestibular, a namorada terminou, ele pode começar o abuso de droga porque ele está muito triste. Então, como nós estamos falando de ser humano, é tudo muito complexo. Mas, por exemplo, alguém com depressão, ela pode se tornar mais vulnerável ao abuso do álcool, por exemplo. Então, algumas coisas caminham juntas. Mas falar que o uso direto dessas substâncias é uma forma de suicídio, sim? Pode ser. Pode ser. O menino lá que não passou no vestibular e começou a usar um pouco mais de álcool, a gente tem que prestar atenção. Não só pelo abuso, claro, da própria substância, mas porque pode ser um indício, sim, de uma desistência da vida. Aqui e aqui. Aí a gente finaliza aqui, pode ser? Porque senão a gente não adianta. Diz. Oi, boa noite. Tudo bem. Tudo jóia. Recentemente, nas notícias, a gente acompanhou a história do um artista muito conhecido e assim querido por alguns de nós, que se chama Robin Williams. Acho que todo mundo adorava, né? Assim, amava o trabalho E deles. ele sofreu por muito tempo por causa de uma doença que ele tinha, que eu não me recordo qual é o nome, mas é uma doença degenerativa. Ele, na verdade, tinha essa doença degenerativa já há um bom tempo avançada, e ele sofria em silêncio com essa doença. Na verdade, ele fazia acompanhamento psiquiátrico, psicológico também, mas ele sofria porque ele sabia que não importa o que acontecesse, ele com certeza iria piorar e ficar de uma forma que ele não poderia mais comunicar com as pessoas, fazer o que ele mais gostava. E isso às vezes cria, sabe, algumas expectativas nossas, assim, como que nós, de uma certa forma, podemos ajudar pessoas que elas sofrem em silêncio, e a gente sabe que elas sofrem, mas não sabe o quadro em que ela está, quão avançado e quão chegada ela estaria a uma... como é o nome? A ideação suicida. A ideação suicida. Eu acho que independente, né, de a pessoa estar sofrendo em silêncio, o que a gente pode fazer? Muitas situações a gente não vai descobrir mesmo, né? As pessoas passam por nós, talvez numa comunidade onde nós estamos ali uma vez por semana. O que é independente da circunstância específica que cada um de nós pode fazer, independente se a pessoa está sofrendo ou não, é a generosidade. Eu insisto na generosidade. Eu posso escolher as palavras para falar com alguém sem magoá-la. Essa moça que eu conhecia que cometeu suicídio, ela havia acabado de chegar do trabalho, aonde o seu chefe tinha sido muito cruel com ela. Ela cometeu um erro. E ele foi extremamente cruel com ela.
na hora de apontar o equívoco que ela cometeu. Não foi ele quem provocou o suicídio nela, entendeu? Não foi. Talvez aquilo tenha sido assim o último gatilho de todos. Eu e você já levamos bronca dos nossos chefes e não tiramos a vida por conta disso, né? Talvez tenha sido o último gatilho, mas pensa comigo. Eu não gostaria de estar na pele do chefe dela. Você gostaria? Que ela chegou em casa, reclamou da bronca que ela tinha levado, que tinha sido tão injusta, que ela não conseguia fazer as coisas direito, deu um abraço na mãe e falou assim, eu acho que eu vou encontrar o pai antes de todo mundo. E entrou no quarto e tirou a vida. Independente de qualquer coisa, independente da demanda do outro, o que cabe a nós é generosidade o tempo todo. Eu posso escolher as palavras para falar com as pessoas. Eu posso ser menos rude, porque nem sempre a gente sabe o que acontece com o outro. Por que o outro errou? Talvez ela tenha errado porque na hora ela lembrou do pai dela, que ela estava sofrendo porque tinha acabado de perder o pai. Entendem a ideia? Nós não sabemos do que vai no coração de fato das pessoas. O que a gente pode saber e controlar é o que vai no nosso coração e como expressamos isso. Eu acho que essa é a grande lição que eu tento aprender na vida, assim, que a gente pode aprender. Última pergunta aqui, querida. Uma perda de peso progressivo e acentuado que causa desespero, angústia para a família, para quem está próximo, é um indicativo de um suicídio? Pode ser um indicativo de muitas coisas, né? Eu sou da área de saúde e vejo até que ela está anoréxica. Sim. Independente do que seja, uma ideação suicida, uma tentativa de desistência da vida, precisa ter um olhar cuidadoso. Porque essa é uma mudança de comportamento significativo. A perda de peso é. Claro que pode ser porque a pessoa está fazendo uma dieta para chegar no peso ideal, é diferente. Mas essa perda significativa de peso, essa alteração do peso, que pode ser a perda significativa ou o ganho significativo, a gente precisa prestar atenção porque está presente como sintoma de muitos transtornos, a incluir a depressão, a ansiedade, não só uma ideação suicida. E mesmo uma ansiedade, uma depressão pode levar alguém ao suicídio. Então a gente tem que olhar sempre. Ok? Posso passar para a automutilação? Ela quer muito fazer a pergunta, posso deixar? E ninguém está me indicando a hora, então eu vou falando, vou deixando. Sim, diz, querida. Boa noite. Boa noite. Eu prestei atenção numa coisa que você disse a respeito do tratamento, né? Que você falou, pegue a mão da pessoa e leve até o atendimento. E eu fiquei pensando isso aqui comigo porque faz um ano mais ou menos o meu noivo, ele perdeu a mãe. E a irmã dele ficou no Brasil sem mãe, enfim, não tem família do pai, sozinha, menor de idade, tudo, e ela tentou tirar a vida nesse meio tempo 2 vezes. E a gente aqui, sem saber muito o que fazer, não tinha com quem contar, ela acabou indo para o hospital, tudo, e ela está na fila de espera já faz mais de um mês pelo plano de saúde, ela não consegue marcar um psicólogo, a gente não consegue levar ela, ainda mais de longe a gente fica. Então, eu fiquei pensando nisso porque eu já passei algumas situações com ele também que eu não sabia o que fazia, porque ele não aceitava ajuda, ele não queria ir, e eu não tinha como realmente arrastar ele, né? Vem cá, vamos, não tinha como. E não é assim um corte que você faz na perna, uma faca que você cortou ali enquanto estava fazendo o jantar e a pessoa te leva ao hospital para fazer um ponto, entendeu? Eu acho que é um pouco mais complexo essa questão do tratamento mesmo, em você levar ao atendimento. Eu queria, se você pudesse falar um pouquinho mais sobre isso. Quem procurar primeiro é o psicólogo, é o psiquiatra, não sei, se não tiver realmente... o hospital, às vezes, tem isso, se você não conseguir marcar uma consulta futuramente. É isso, obrigada. De nada, sua pergunta é muito pertinente. Primeiro, você fala para a pessoa assim, nós vamos juntos a um atendimento. Você faz isso, tenta achar alguém. Se não achou, você está ali na conversa, surgiu ali, revelou-se ali, né, a ideação suicida. Então você fala assim, nós vamos procurar juntos, vou procurar aqui. Achou, e a pessoa fala assim, eu não quero ir. Você não pode desistir da primeira vez que você tentou levar. Você tem que insistir. Se não tem jeito nenhum de levar a pessoa, porque ela não vai de jeito nenhum, você vai dizer assim,
eu posso ligar para a pessoa e você vai falar com ela pelo telefone, você não precisa nem sair de casa. Entende? A gente não desiste. Se mesmo assim não tiver jeito, você fala assim, eu vou marcar uma consulta para mim, porque eu quero saber como eu posso ajudar você. Aí a pessoa de fato percebe que você está interessada em ajudá-la. Claro que é muito complexo, é muito difícil, mas é possível. Agora, nós temos o desafio de a quem procurar, porque nem sempre você tem esse acesso. Um hospital pode ajudar. Qual profissional? Psiquiatra, psicólogo. Se não tiver nenhum dos dois, um clínico geral, alguém que de fato possa falar com essa pessoa. Não tem esse hospital. Tem psicólogos da rede que não tem vaga. O que eu faria? Eu sairia batendo nas portas de todos os psicólogos e pedindo pelo menos um atendimento gratuito. Não é todo psicólogo que se sente preparado para uma terapia de suicídio. Isso a gente também precisa respeitar. Não só pelas especialidades, mas existem as próprias histórias que o próprio psicólogo diz assim, não dou conta. Mas é não desistir. Mesmo que a pessoa fala, não quero, não quero, não quero, você continua na insistência pela vida dela. A sua cunhada que está lá no Brasil, ligue para alguém que ela gosta muito e fala assim, fique perto de fulano, ela perdeu o pai, você não vai contar o segredo dela, se essa pessoa não souber que ela cometeu suicídio, tentou o suicídio, mas peça para que essa pessoa esteja mais próxima, para que talvez ela conte. E dependendo do caso, você tiver essa liberdade, fala assim, olha, estou muito preocupada com você, eu posso procurar a sua amiga tal e dizer o que você está passando para que ela possa te ajudar? Mas nunca também façam as escondidas, para que a pessoa não se sinta traída, desvalorizada, uma criança que não dá conta da própria vida e que as pessoas precisam interferir. Ok? Mas é difícil e é angustiante. É muito difícil. Sim, sim. Mas a gente não pode desistir. Jamais. Tá bom? Posso continuar aqui? Nós vamos voltar ali. Agora a gente vai falar um pouquinho de automutilação. E é tão interessante que aí eu vou falar um pouco do padrão como é para adolescentes, tá? Porque a gente tem visto muito automutilação em adolescentes, né? É o que mais chama a nossa atenção. Na verdade, a gente tem muito homem maduro que automutila. Sabiam disso? Sim, mas por serem mais adultos, fazem em regiões do corpo mais escondidas. Exatamente assim. Nós temos homens que se mutilam, temos mulheres que se mutilam. Não é só um evento dos adolescentes. O que a gente percebe é que por volta, cerca de 18% dos adolescentes que praticam a automutilação ou autolesão fazem por pura imitação. Aí você fala assim, então está fazendo de oba-oba? Não é de oba-oba, não é nesse sentido. Ninguém vai sair cortando o corpo porque acha legal, né? Pensando na automutilação. Mas porque ouviram e falaram assim, tá aí uma estratégia. Para eu fazer um corte porque o namorado acabou comigo, para vingar da minha mãe. Então, a gente tem mais ou menos aí quase 20% que automutila sem ter um motivo mais profundo para isso. E aí que vem uma coisa que é muito diferente, um aspecto que é muito diferente do suicídio também no adolescente. O adolescente também pode suicidar por imitação. Ele não precisa necessariamente estar passando por um problema intenso. Claro que a maioria é por um problema, por questões multifatoriais, mas existe uma porcentagem que faz por pura imitação. O astro que ele amava suicidou. É tanto quando a gente vê algum astro que os teens gostam muito, que morreram de alguma forma, que eles têm a tendência de imitar e de fazer igual, né? Assim, quero ir do jeito que ele foi, não vivo sem ele. Ou, puxa, até que é interessante. Existe ainda uma porcentagem que comete o suicídio entre os adolescentes por puro impulso. Eu estava vendo uma entrevista com uma moça e ela disse que ela estava no quarto dela, assim, distraída, acho que mexendo no guarda-roupa, alguma coisa assim. O pai entrou no quarto e pegou o celular dela. E ela achou que o pai ia conseguir ler a mensagem que ela estava de rolo com o menino na escola. E ela falou assim, ela não podia trair a confiança do pai dela, porque eles eram muito ligados. Ela falou assim, se meu pai descobrir isso, ele não me perdoa mais nunca, que vergonha. O que ela fez?
pulou do 18º andar. Saiu correndo e pulou. Ela caiu em cima de uma árvore, não morreu, mas ficou tetraplégica. E ela fala isso, ela fala assim, não, eu não estava brigada com ninguém, não tinha sofrimento nenhum. Foi o que me veio na cabeça, foi pular a janela quando eu vi meu pai pegando meu celular. Não sei até hoje porque eu fiz isso. Existe a porcentagem que faz por puro impulso. Por quê? Porque a gente está falando de um cérebro em transformação. E o cérebro do adolescente, por natureza, já é mais impulsivo. É por isso que se abusa mais de drogas na adolescência. É por isso que os comportamentos mais arriscados se faz mais na adolescência, né? A gente lembra de algumas coisas da adolescência e fala assim, como que eu tive coragem de fazer isso, tal. Então, existe essa impulsividade já ali dentro do adolescente e que, em alguns casos, cometem suicídio por puro impulso. Claro que eu insisto em dizer que não é a maioria, mas existe essa porcentagem. Da automutilação, por volta de 20% vai fazer por imitação. É tanto que não trouxe nenhuma foto sobre isso, automutilação, como pode ser, como não pode ser. Porque uma das estratégias para poder prevenir a automutilação entre adolescentes é não contando para eles estratégias. Por incrível que pareça. Essas histórias, né, os testemunhos, olha, eu fazia assim, fazia daquele jeito, e hoje eu não faço mais. A pessoa vai falar assim, nossa, eu nunca pensei em automutilar desse jeito. É verdade. Então, a gente evita falar, claro que sem dúvida nenhuma que a internet está cheio, né? Mas, como nós queremos prevenir, a gente não fica falando quais são as formas de automutilação, porque existem diversas. Ok? Será que eu consigo voltar aqui para o PowerPoint? Mas gostei de me ver ali. Não tinha visto até agora. Fiquei bonita. Eu não enxergo mesmo, então... Até achei que eu estou parecendo gente bonita ali. A gente consegue voltar ali? Só para eu não falar muito e a gente seguir ali direitinho. Eu vou começar a falar então das estratégias. A automutilação está aí, está crescente. É tão interessante que hoje a automutilação, a porcentagem de automutilação já é mais alta do que do abuso de drogas entre os adolescentes. Sabiam disso? Por isso que é considerado um problema de saúde pública. Existem mais adolescentes cometendo automutilação do que abusando de drogas. E existem muitos motivos, né, envolvidos nisso tudo. Nós estamos num momento não pior da história, eu não acredito assim, que é pior, tudo mudou, não. Mas estamos com uma sociedade configurada um pouquinho diferente do que era, a gente sabe disso. Nós estamos enfrentando cada vez mais divórcios e as famílias estão indo cada um para um lado. Isso tem um impacto sobre o adolescente, por mais que ele fale assim, ai, não, estou achando super legal essa ideia de, durante a semana, ficar com a minha mãe e o final de semana ir para a casa do meu pai fazer tudo o que eu quero. Ele está tentando se convencer, ok? Porque ele está passando por um luto. Existe uma concorrência no mercado, cada vez mais crescente. Eu estava falando com a minha amiga vindo para cá, que nós estamos uma nova geração que, de fato, não tem muita preocupação com o que vão ser no futuro, porque você não precisa nem ter uma graduação para dar certo na vida, a gente tem visto isso, né? Em muitos aspectos, e isso tem, de alguma forma, tirado um pouco do foco deles. Outra questão é que, de fato, nós estamos numa sociedade mais adoecida emocionalmente. Nós temos a depressão que está com os seus índices cada vez mais elevados, e não é só por conta de uma estatística melhorada das doenças ao redor do mundo, mas porque de fato tem aumentado. Estamos numa sociedade mais estressante, estamos numa sociedade usando mais as redes sociais. Estava falando para as meninas que eu acabei de escrever um artigo que vai sair no mês que vem, na capa de uma revista, que eu falo sobre os efeitos das redes sociais sobre o cérebro. E como o cérebro dessa nova geração está sendo configurado diferente do nosso, por conta do uso das redes sociais e do videogame. Não que é de todo mal, mas está mudando, e é uma busca desenfreada por um prazer, porque quando você está jogando ou está nas redes sociais, você está imerso no prazer. Enfim, esse não é um assunto. Mas nós estamos numa sociedade onde nós temos uma vulnerabilidade maior, sim, para a automutilação e para o suicídio. Isso é inquestionável. Além disso, tem uma questão para esta geração que são os nossos filhos, tá? Agora vou mexer com quem está na casa dos 40,
e a gente pode fazer um choro coletivo. Nós que somos daí da casa dos 35, 40 anos, nós somos a geração líquida. Sabiam que tem esse termo para a gente? Nós somos a geração líquida. O que caracteriza a nossa geração? Nós não sabemos lidar com frustração. A nossa geração, não estou falando dos nossos filhos, não, dos adolescentes, não, estou falando da nossa. A gente não sabe lidar com frustração. Nós ainda magoamos, sim, se a gente leva uma bronquinha, se alguém não gostou tanto do nosso trabalho, se o marido não gostou do corte do nosso cabelo. A gente ainda magoa muito, porque nós somos ainda muito frágeis quanto à frustração. Tem toda uma história por trás disso. Como nós não sabemos lidar com a nossa frustração, nós queremos poupar os nossos filhos de frustrações. E este poupar da frustração, em alguns aspectos, é extremamente prejudicial, porque a vida é feita de frustrações também. E se não aprende a lidar com elas, só vai aumentar a angústia. Só vai aumentar a questão de que, não vai dar certo, não vou conseguir. E se for para não conseguir, eu prefiro nem viver. A expectativa que colocamos sobre os nossos filhos na eficiência também é muito complicada. Não estou dizendo que a gente tem que relaxar, vai para a escola quando quer, tirar a nota que quiser. Mas a expectativa que nós mesmos criamos quanto ao rendimento deles, por exemplo. E aí eu insisto em dizer que nós estamos ensinando a fazer e não a conviver. Né? A gente está ensinando nossos filhos serem profissionais de alta performance, de passar em primeiro lugar no vestibular. Mas a gente está ensinando a conviver consigo mesmo e com os outros, porque isso gera muita frustração. Então a gente precisa retomar alguns desses valores, alguns princípios, que mesmo que estejamos em outras eras, né, em uma outra geração, algumas coisas não deixam de ser essenciais para a existência humana. E este é um dos objetivos da Fundação, né, resgatarmos estes valores. O que de fato importa? O que de fato eu posso fazer para que eu tenha um filho de sucesso? Mas o sucesso, na ideia original, ampla mesmo, né, ter uma vida de realização, de ser feliz apesar de, sabe a ideia? Então, a gente está enfrentando esses problemas. Claro que para quem já comete a automutilação, existem algumas técnicas muito interessantes para evitar a recorrência, evitar que faça de novo. Eu gosto de pensar na técnica de substituição. Isso é muito interessante. Então, essa é a técnica para quem está aí querendo automutilar-se. Automutilar, né? Não preciso ser. Sim. Passa pela automutilação, dependendo de como a pessoa faz e por que ela faz. Porque também tem a ideia de vou ficar mais bonito, é significativo porque eu escrevi o nome da minha mãe no meu ombro. Quando a gente entra na psicologia, a gente vê. Claro que hoje, por exemplo, a tatuagem ela virou moda. Mesmo que eu não queira, eu vou lá e faço porque está todo mundo fazendo, principalmente entre os adolescentes. Mas a gente sempre tem uma mistura dentro de nós que a gente chama de eros e thanatos, que é o instinto de vida e instinto de morte. Em alguns, o instinto de morte, e é instinto porque a gente fala que são coisas que estão lá dentro, não porque nós somos animais, tá? São termos utilizados. Nós estamos o tempo todo regulando isso. Para a maioria de nós, o instinto de morte está lá embaixo, silente. Para alguns está um pouquinho mais acentuado. Então, é alguém que não tem nenhuma dificuldade em passar por uma dor intensa, com um alargador talvez na orelha, aquilo está machucando, mas ele não tira. Então, é muito complexo. Pode ser por um objetivo, por um prazer, quero mostrar que eu fiz, quero mostrar que eu tive coragem de fazer, o que todo mundo achava que eu não tinha. Vou fazer uma homenagem e faço. Mas pode ser uma mutilação. É uma mutilação, mas não nesse perfil, que a pessoa faz e arrepende, que ela não quer fazer, mas ela não consegue controlar o impulso. Porque a automutilação passa muito por isso, eu não quero cortar. Mas ela vai fazer isso para aliviar uma dor, na maioria das vezes. A angústia é tão intensa que ela prefere sentir uma dor na pele para poder desviar o foco daquela dor. É o relato da maioria que luta contra a automutilação.
eu não quero fazer, mas parece que aquela dor ou aquela saudade só vai passar a hora que eu estiver cortando. Porque na hora que eu estou cortando, aquela dor do corte é mais intensa do que a minha angústia. Então, pelo menos por algum momento, eu tenho o alívio daquela angústia. Entende? Então, a motivação, ela é diferente de simplesmente de alguém ir lá e fazer uma tatuagem. É uma mutilação ao corpo, mas não é uma automutilação no aspecto patológico. É tanto que a automutilação, até o DSM-4, que era o Manual de Diagnósticos aqui dos Estados Unidos, o que é usado pelo mundo inteiro, a automutilação estava como uma característica só dentro do suicídio. Agora não, do DSM-5, que saiu em 2015, a automutilação já é uma doença caracterizada como com a sua própria característica, que não está dentro de outra patologia ou de um transtorno. Claro que pode estar lá dentro, mas pode acontecer independente de uma depressão ou independente de uma ideação suicida. A maioria tem uma ideação suicida, só que existem aqueles que não querem morrer, só querem aliviar a dor. Ok? Então, a técnica de substituição, isso é bem interessante. Eu tenho uns 10 minutos ainda para acabar? Tenho? Ótimo. Ai, que bom. Então, utilize técnicas de substituição. Isso você pode ensinar para alguém que esteja aí automutilando. A gente começa a perceber muito quando as meninas ou os meninos querem andar só de manga comprida, para não mostrar, ou de calça comprida, para não mostrar as pernas. Então, a gente tem que prestar atenção nos sinais, ok? As técnicas de substituição podem ser diversas. Uma delas, por incrível que pareça, e muitos que fazem o uso dizem que, de fato, dá uma aliviada, é que, ao invés de fazer um corte, por exemplo, ela pode pegar uma pedra de gelo e colocar debaixo da camiseta. Porque vai provocar uma dor, um desconforto. E é melhor esse desconforto do que um corte. Não que isso é o suficiente, vamos parar por aí, mas é melhor isso do que o corte, mas essa pessoa mesmo assim precisa ser encaminhada para um atendimento, entenderam? Mas isso é para a pessoa falar assim, não, eu quero me controlar, não consigo, então ela pode correr lá e pegar um cubo de gelo e colocar debaixo da camiseta, para sentir a queimadura do gelo. Pelo menos ela desvia do corte. Você fala assim, puxa, mas isso é legal? Não, mas a gente está tentando evitar algo pior. Entendem? O ideal seria que nenhuma dessas coisas acontecesse. Então, um gelo, por incrível que pareça, algumas pessoas cortam porque elas querem ver o sangue. E elas só aliviam quando elas veem o vermelho. Acredita que funciona a técnica de pegar uma caneta dessas marcadoras e riscar o corpo com uma caneta vermelha? Para alguns funciona. Então, se você tem esse comportamento, você pode usar das diferentes técnicas. Por exemplo, uma outra técnica é escrever. Escrever tudo o que está sentindo. Eu estou com raiva porque isso aconteceu. De novo, ele não atendeu ao telefone. Escrever, coloca no papel tudo o que está sentindo sem filtro. Mesmo que depois tenha que amassar e jogar fora. Mas pode funcionar. Distrair-se sempre que tiver vontade de mutilar-se. Para algumas pessoas funciona. Colocar um filme, uma música, ligar para um amigo, mandar uma mensagem nas redes sociais. Pelo menos para sair do foco da fissura, porque vira uma fissura a automutilação. Ela tem que fazer para aliviar, ela tem que fazer. E aí ela pode fazer alguma coisa que possa substituir. Ela pode fazer algo divertido e relaxante, e ela também pode atrasar a automutilação. Eu vou aguentar só mais um minuto. Mais um minuto. Mais um minuto. Isso serve para quem está praticando a automutilação, quanto você que é amigo ou mãe, você pode utilizar essas técnicas. Mas, sobretudo, procurar uma ajuda de profissional. É tão interessante que mudar a forma de pensar. Quando a pessoa está ali no momento da mutilação, ela tem um pensamento para fazer aquilo. De novo eu fiz errado. De novo eu fui mal na prova. De novo o namorado terminou comigo. Mudar o pensamento. Fui mal na prova, mas um monte de gente foi também. O menino terminou comigo, mas é bom que a fila anda. Né? Então, assim, pensar em alguma coisa diferente, mudar a forma de pensar e pensar principalmente sobre você mesmo. Porque, na verdade, a grande angústia está dentro de onde mesmo?
coração. E é tão interessante quando a gente fala de angústia, eu lembrei disso agora. É que para a gente é tão óbvio que é angústia, mas nem sempre é para todo mundo, né? Angústia é diferente de tristeza. Sabiam disso? Para a psicologia, tristeza é uma dor, um mal-estar, com um objeto definido. Simplesmente isso. Eu estou triste porque não consegui comprar o carro que eu queria comprar. Você tem um motivo ali muito claro. A angústia não tem objeto definido. Você está triste, está te incomodando, mas quando fala assim, olha, está incomodando porque o namorado acabou comigo, mas parece que é uma coisa mais profunda do que isso. E que parece que aquilo só foi ou estopim ou a grande desculpa para aquela dor que já existia. Então isso é angústia. A angústia é sem definição de objeto. E quando não tem uma definição do objeto, a gente fica mais preocupado ainda. Porque a vulnerabilidade está muito maior. E, claro, procurar ajuda. Tanto a pessoa que está praticando automutilação, é importante que ela procure ajuda, mas se ela não procurar, você pode procurar por ela, e a gente encaixa na mesma história do suicídio. Ok? Terminei? Não terminei. Eu apertei onde eu não devia. Eu acho que foi isso. Eu acho que foi isso, gente. Voltem para mim, por favor. Enquanto não volta, alguém tem uma pergunta? Porque o show não pode parar. Alguém tem uma pergunta, senão eu vou começar a cantar. Alessandra. Quando a pessoa vomita tudo que come, é um sinal? Entendi a pergunta, mas vou ampliá-la, ok? Porque é interessante isso. Ela pode vomitar. Deixa eu ver. Vê só se tem mais um slide. Por favor. Porque talvez eu não tenha colocado mesmo, tenha colocado outro arquivo. Vomitar é um sinal? Depende. Pode ser sinal de várias coisas. Vou brincar agora com o primeiro exemplo, mas para a gente poder de fato ampliar. Você pode ter vomitado porque a comida não fez bem. Entendem a ideia? Sim. Você pode vomitar por uma bulimia. Pode vomitar até por uma alergia. Mas um vômito recorrente, se já fez toda uma checagem, né, da saúde física e não achou nada, não tem uma gastrite, não tem um alimento que está fazendo mal, aí precisa investigar. Porque pode ser uma bulimia, e bulimia também é muito séria, e bulimia também mata. Sabiam que bulimia mata mais do que a anorexia, né? Sabiam disso? As pessoas se preocupam tanto com a anorexia, né? Porque a gente está vendo ali a pessoa definhar, mas a bulimia mata mais, porque ela afeta principalmente o músculo cardíaco, e a pessoa pode ter um infarto. E principalmente porque as pessoas, na maioria das vezes, nem percebem que a pessoa é bulímica, porque ela não perde peso considerável, né? Na maioria das vezes, ela só deixa de ganhar peso. Então, independente disso, a gente já checou fisiologicamente, está tudo certo, é um motivo para a gente procurar ajuda. E, sem dúvida nenhuma, que pode ser um indício do suicídio, sim. Porque a pessoa não está conseguindo dar conta, ela está tentando colocar para fora, ela não consegue colocar, ela não consegue verbalizar. E ela começa a ter mal-estar mesmo. E é físico, ela sente um mal-estar físico. Dói mesmo, dá vontade de vomitar mesmo. Então pode ser. Mas independente do que seja, a gente precisa procurar ajuda. Claro que sim. Vou compartilhar até a história de uma mulher, e eu sei porque eu já pedi autorização para ela, eu posso falar assim em público, claro que não vou revelar nome. Uma vez foi até uma filha, olha que interessante, eu falo do quanto as pessoas procurarem, né? Eu estava num evento muito grande em São Paulo, no que eu acabei de falar, estava cumprimentando as pessoas, uma moça veio me procurar. Ela tinha por volta dos seus 20 anos de idade e falou assim, doutora, por favor, ajuda a minha mãe. A minha mãe não aceita conversar com ninguém, mas a minha mãe gostou de você. Ela falou assim para mim, assim, nossa, eu gostei dessa moça falando, alguém no mundo me ama. Fiquei feliz. Aí ela falou assim, a minha mãe gostou de você.
se eu falar com ela, que a doutora conversa com ela, a doutora aceita falar com ela, por favor? Porque eu não sei mais o que fazer. Minha mãe tem mais de 50 anos e é bulímica. Eu cresci vendo a minha mãe ter as suas melhoras e depois voltar com a prática de vomitar. E ela falou assim, para mim não faz sentido, minha mãe é super bem-sucedida, alegre, a vida toda no lugar, mas é bulímica. E ela não aceita ajuda, e ela não admite. A doutora conversa com ela, como eu ia ficar alguns dias a mais no Brasil, ajeitamos lá, marquei para falar com a mãe dela, e foi muito interessante a conversa. No meio da conversa, ela tinha muita coisa do passado dela que ela precisava resolver com o pai. E ela nunca tinha coragem de falar para o pai, porque ela queria manter essa relação ideal com o pai dela, de admiração, de tudo, mas tinham coisas que a magoavam profundamente ainda. E eu fui direto à pergunta, não é porque uma mulher com quase 50 anos, com bulimia tal, que isso ela já acompanha ela uma vida. Eu falei assim para ela, o que você tem para falar para alguém que você não consegue falar? Ela, o quê? Eu falei assim, mas tem alguma coisa que você gostaria de falar para alguém que te machuca e você não consegue falar? Ela pensou e lembrou do pai. Aí ela descarregou, né? Me falou tudo. Eu falei assim, você acha que é possível ter essa conversa com seu pai? Porque nem sempre é possível, né? Nem sempre é oportuno. Ela falou assim, não, eu acho que chegou a hora de eu ter essa conversa com meu pai, porque tudo já passou. Ok, nos despedimos. Aí passaram 15 dias, ela me manda uma mensagem. Tive a conversa com meu pai, ele me deu uma brecha, e eu falei para ele todos os meus sentimentos quanto à nossa relação. Não se sentia filho amado, o irmão que era o queridinho, sabe essas histórias? Ela falou assim que foi uma sessão terapêutica para ela e para o pai dela. O pai dela falou assim, filha, eu me martirizo até hoje por conta disso. Porque eu sei que eu tratei vocês diferentes. Porque o sonho dele era ter um menino, mas quem nasceu primeiro foi a menina, que era ela. E aí, quando o irmão dela nasce, que era mais ou menos da idade parecida, ele gruda no filho. E ele fala assim, já um senhor, ele fala assim, mas isso sempre ficou aqui, ó, uma culpa. Puxa, se eu pudesse voltar a fazer algumas coisas diferentes. E ali conversaram, ali choraram. Esse encontro já tem uns 2 anos que eu conversei com essa mulher. E ela me escreve, essa semana ela me escreveu, inclusive. E ela falou assim para mim, doutora, nunca mais vomitei. Nunca mais, não faz mais sentido vomitar, eu não tenho vontade. Não tenho vontade, porque às vezes tem alguma coisa presa lá dentro. Às vezes tem alguma coisa que precisa ser dita. Porque se a gente não disser em palavras, o corpo vai dizer. Ok? E pode dizer das diferentes formas, o cabelo caindo, a visão diminuindo, uma infecção de garganta que nunca passa. Claro, é o que a gente sempre faz numa sessão terapêutica. A gente sempre checa se não tem uma questão fisiológica que desencadeou aquilo, ok? Porque senão você pode ter uma faringite por qualquer outro motivo e não precisa ser o emocional, ok? Mas a gente não pode deixar de prestar atenção nesses sinais. Mais alguma pergunta? Não tem mais nenhuma? Eu estou falando que eu não enxergo. Tinha umas 20 pessoas com a mão erguida. Eu assim, mais alguma pergunta? Diz, querida. Eu trabalhei na rede básica de saúde no Brasil e eu me deparei com um caso de uma menina jovem. Ela engravidou, ela teve um relacionamento com uma pessoa envolvida no tráfico e ela engravidou. E com 2 meses que ela descobriu a gravidez, ele foi assassinado. E aí ela não soube encarar aquela situação. E ela não assim, eu fazia pré-natal dela e ela não queria fazer o pré-natal. Só que eu tinha que ir na casa dela e eu buscava ela. Já cheguei a fazer pré-natal na casa dela e fazia o acompanhamento dela, mas ela não queria de jeito nenhum ir para frente, né, com a gravidez, nem tinha aceitação com a criança, porque ela se via sem condições financeiras para criar um filho, sem o apoio do parceiro, que para ela era importante, né? E eu encaminhei ela para o psicólogo da rede e ela falava comigo assim, eu não quero fazer, porque eu sei que se essa criança nascer, depois de tudo que eu já fiz para ele não nascer, eu vou ficar bem.
E aí ela teve a sessão com o psicólogo, eu fiquei esperando do lado de fora, sempre acompanhei ela. E no final o psicólogo chegou para mim e falou assim: você tem que continuar fazendo o pré-natal dela, mas é realmente o que ela disse. Depois do que o filho nascer, ela vai ficar bem. E eu me deparei numa situação que eu sentia a responsabilidade nas minhas mãos, mas eu não sabia o que fazer, porque o profissional, que era mais especializado que eu, porque eu era só a enfermeira dela, me falou para eu desistir. Então, independente, eu estava sendo a profissional, mas chegou um momento que eu me envolvi na situação e eu me sentia como uma pessoa. E eu sentia a responsabilidade nas minhas mãos, mas eu cheguei ao ponto de não saber o que fazer. Então, nesse caso, quando a gente ouve uma opinião de um especialista no caso, o que a gente tem que fazer? Eu não desisti, eu encaminhei ela para outro psicólogo, mas eu fico pensando assim que talvez muitas pessoas possam se ver nessa situação e não saber o que fazer, porque ouviu a opinião de uma pessoa que entende o que realmente estava se passando ali. Então, eu queria só um pouco de esclarecimento em relação a isso. O que uma pessoa leiga, ou eu, na época, eu deveria ter feito? Realmente foi correto não desistir, encaminhar, ou eu deveria simplesmente aceitar? E hoje, ela teve o filho, está bem, realmente. Está bem, ama o filhinho dela, cuida do filhinho dela, mas eu não sei se ela ficou bem por outros motivos, porque ela continuou, ou se foi realmente porque ela ia ficar bem. Então, você mesma já respondeu quando você disse que ela ficou bem, então não era para ter desistido. Claro que a grande questão é, sempre que possível, divida responsabilidades. Se tem mais alguém que pode ajudar nesse processo para que você não ficasse sobrecarregada ou muito angustiada com a situação, sempre que possível a gente divide responsabilidades. Mas a gente nunca desiste de ninguém, né? Porque a vida a gente nunca desiste, tá bom? Alguém mais tinha levantado as mãos aqui? Tá, falar sobre suicídio e automutilação, só estou repetindo para que todos ouçam. A grande questão não é não falar sobre automutilação, não, a gente tem que falar que existem angústias que nós queremos machucar o próprio corpo para poder tirar o foco daquela dor, a gente tem que falar. O que a gente não pode falar das técnicas que existem. Olha, porque tem gente que mutila assim, daquela outra forma, e usa tal instrumento. É isso que a gente não propaga, mas o esclarecimento, sim. É tanto que uma estratégia que a própria Organização Mundial da Saúde usa para a prevenção de suicídio entre adolescentes é conscientizando os adolescentes sobre o suicídio. Porque aquele que não tem uma vulnerabilidade, ele pode ser o suporte para aquele amigo que é vulnerável. Porque você só consegue ser suporte se você entender. Então, além de servir para ele, serve para os amigos, para os iguais, né? Que a gente fala os parceiros. Então, a gente tem que falar assim, mas é a forma que fala, entendeu? Sem o julgamento moral. Porque é errado, porque é pecado, porque quem faz vai para o inferno. Você não tem motivo para fazer. Olha, eu não quero nem saber de você fazendo isso, tá? Se a gente colocar um julgamento em cima, uma moralidade, nós já afastamos essa comunicação de talvez transmitir aí uma ideia que esteja passando na cabeça, tá bom? Alguém aqui também tinha levantado a mão lá e depois aqui. Por favor, você espera só chegar o microfone aí? Nós já temos mais um integrante na equipe da Fundação. Leva o microfone como ninguém. Vai numa elegância. Boa noite. Tem uma amiga minha que ela tem um filho de 15 anos e ele tem autismo. E ele está passando por esse processo de mutilação, de se cortar. Ela está tentando fazer o tratamento, mas não está conseguindo resultados, até porque tipo assim, ela não vê acontecer, ela só vê depois. Sim. Mas está difícil no tratamento. Tem casos que não tem como
tratar? Por exemplo, no caso de um autismo, que talvez a pessoa não consiga entender o que ela está fazendo? Sim, o autista precisa ser atendido por alguém que é especialista neste transtorno. Porque você não está lidando só com a automutilação. Você está lidando com um cérebro que funciona um pouco diferente. Entende? Então, não tem que ser alguém especializado em automutilação, mas em autismo, para poder entender. E claro que cada tratamento ele vai ser de acordo com essa demanda, quem é esse paciente. E as estratégias também vão ser específicas, com certeza. Mas ele precisa ser encaminhado para alguém que é especialista em autismo. Tá? Aqui tínhamos uma pergunta, eu acho que o nome dela é Mariana. Né? Escutei as meninas falarem. Diz, Mariana. Então, doutora, hoje a gente passou por uma situação que, assim, quando você falou sobre as estratégias, né, eu me lembrei dos meus filhos, porque em frente à escola deles, uma criança de 9 anos aparentemente pulou do prédio. Né, e eles ficaram me perguntando toda hora sobre isso, porque parou a escola, parou a rua, claro, exatamente em frente à varanda da minha casa. Então, o que você me sugere para eu conversar com eles? Sim. Porque realmente a gente fica, né, sem saber o que falar, né? Sem saber como responder e como mudar esse foco, né? Bem, tem coisas que a gente não sabe o que aconteceu na história, de fato. Então, algumas perguntas que eles fizerem, seja muito sincero, eu não sei do detalhe. Eu não sei. Ah, mas por que ele faria isso? Algumas pessoas passam por tristezas que elas não conseguem falar sobre elas. Mas, olha, você tem a mamãe para falar sobre isso, tá? Se alguma coisa te deixar triste, ou na escola, ou aqui em casa, fala comigo que a gente vai ouvir e a gente vai resolvendo as coisas. Então, você não dá, dependendo da idade da criança, você não vai dar toda uma explicação. 12 anos já entende muito bem. Então, você vai explicar que existem angústias, tal, mas que existem formas que a gente consegue resolver. Qualquer que seja a angústia, existe uma solução. Então, é levar sempre para o lado positivo. Detalhes a gente não tem, mesmo se tiver, a gente não fala detalhes para a criança, né? Mas você não ignora a situação. É uma forma de educar também. E de deixar para eles, mais uma vez, reforçada a ideia de que você pode conversar comigo. Qualquer coisa, não precisa ser nada grave, mesmo que você ache que eu vou ficar chateada. Eu prefiro que você fale comigo, que a gente vai resolvendo as coisas. Diferente do que as pessoas imaginam, crianças também suicidam. Existem histórias, relatos na literatura de criança de 4 anos de idade suicidando. O caso clássico, a menina tinha acabado de levar a bronca da mãe, e a mãe falou, sobe para o seu quarto. A menina subiu para o quarto, 4 aninhos. Ela subiu para o quarto, sabe aquele silêncio? Aí passou um tempo, a mãe subiu para o quarto. E ela tinha se enforcado. Ela tinha conseguido pegar a cordinha da própria persiana, e ela conseguiu enrolar no pescoço e tirou a vida. Inacreditável. Claro que não é tão frequente quanto em adolescentes, em adultos, óbvio, né? Graças a Deus, mas acontece sim. Por isso que eu digo, qualquer mudança de comportamento significativa, nós temos que prestar atenção, sempre. Não precisa ser algo que levaria a uma consequência tão extrema, mas qualquer sofrimento, qualquer demanda precisa ser atendida por nós. Não é ignorando que a situação deixa de acontecer. Não é ignorando que a situação vai ser simples, que daqui a pouco passa. Nós temos que olhar com respeito, responsabilidade, generosidade. Mais alguma pergunta? Estamos encerrando. Sim. Por incrível que pareça, o suicídio ainda é cometido mais por homens, meninos, do que por mulheres, meninas. Sabiam disso? Os homens suicidam mais do que as mulheres. Por um motivo simples. Não é porque o homem tenta mais. É porque, na maioria das vezes, o instrumento ele é mais letal. Então, o homem tem mais coragem de usar uma arma de fogo do que a mulher. Então, na maioria das vezes, ele vai ser mais bem-sucedido na tentativa, se a gente pode usar esse termo tão positivo, né? Então,
As mulheres, nós temos mais casos de mulheres que tentaram e não conseguiram. Na maioria das vezes, quando é um homem, ele vai e consegue. A automutilação a gente ainda vê um pouco mais nas meninas, mas está cada vez mais crescente nos meninos também. Os dois praticam automutilação, mas parece que nas mulheres ainda é um pouquinho mais alto. Tá? Última pergunta? Sim, querida. Uhum. 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 Sim. Aham. Uhum. Sim. Uhum. Uhum. Sim. Uhum. Sim. Uhum. Uhum. Sim. Uhum. Sim. Sim. Uhum. Sim. Sem dúvida. E quando a gente fala de uma tentativa, na maioria das vezes ele é resultado de diferentes fatores. Mudou de classe, a relação com o pai, a amiga, que estava também com problemas. E o adolescente ele pode ser sugestionado, sim. É um suicídio, diferente do adulto. Eu não posso chegar para alguém e falar assim, por que você não morre? E a pessoa é mesmo, vou tirar minha vida. No adulto não é assim que acontece, mas para adolescentes pode acontecer. Conheci uma família que o rapaz suicidou, e a irmã até me contou, que ele tinha terminado um relacionamento. Estava lá assim, e essa vida não tem sentido, porque ela me deixou, tal. Não quero mais viver, vou tirar minha vida. A mãe, assim, em tom mais ou menos de brincadeira, falou assim, para de falar besteira, você não tem coragem de fazer isso, não. Ele entrou no quarto e se matou. Claro, toda uma circunstância, mas assim, para um adolescente pode funcionar uma sugestão. Entendem? Mas tem sempre um lado positivo disso. Eu gosto sempre de olhar o lado positivo. Então, se ele é vulnerável à sugestão negativa, ele também é positiva. Entendem a ideia? Então, se ele chega ao ponto de aceitar a sugestão de um suicídio, ele também pode aceitar a nossa sugestão de vida. E é aí que a gente atua, sempre na vida. E nós precisamos encarar, sim, mostrar para o adolescente, para quem quer que seja,
vulnerável, que a vida pode ter sentido apesar de. Porque não tem como a gente mascarar os problemas da vida, não é? Nós temos, sim, dificuldades, desafios. Então, os desafios existem, eles machucam, seria melhor que eles não existissem. Não tem como a gente ficar dourando pílula, não. A vida é cruel mesmo. Uma vez uma mulher chegou para mim e falou assim, ai, doutora, por que as coisas são tão difíceis? Eu falei assim, bem-vinda à vida. Bem-vinda à vida. A vida tem os seus desafios. Né? E quando a gente conta que a gente teve o nosso desafio quando adolescente, porque a gente tem muito essa postura, né? Não, tudo se resolve, olha, não, nossa, eu na sua idade curtia muito, mas nós tínhamos também as nossas inquietações. Então, quando nós colocamos diante, por exemplo, de um adolescente, que nós também somos seres humanos, e temos as nossas vulnerabilidades e as histórias que não gostaríamos que tivessem acontecido, eles se identificam. E você só consegue se conectar com quem é semelhante a você. A gente tem dificuldade para conectar com quem é superior a nós. Entendem a ideia? Então, se o outro... Isso é uma dica lá para dentro de casa, tá? Vou terminar contando essa história rapidamente, que não tem a ver com suicídio, mas que você pode ampliar aí para suas relações. Eu recebi uma família de amigos em casa, e eram muito amigos mesmo. Por isso que eu tive essa liberdade. Costumo ser um pouquinho mais educada do que isso no dia a dia. Estava lá a família, o pai e a mãe, entre os filhos, uma filha mais velha, que chegou e eu já percebi que ela estava com uma aliança de noivado. Percebi, não falei nada. Ela estava junto com o namoradinho, os dois de aliança. Enquanto não me contam, eu não vi, né? E aí o pai já foi logo me contando. Ó, essa daí ficou noiva. Fala para essa menina que ela não tem idade para casar. A menina tinha 16 anos. Noiva. Já marcando para casar o ano seguinte. O Emerson ficou agora, não de cabelo em pé, mas preocupadíssimo. Porque tem duas em casa. O André, se estivesse aqui, já estava chorando, convulsionando. E aí ele falou assim, fala aí para essa daí que ela não tem idade para casar, que ela não pode casar agora, porque ela tem que estudar, porque não sei o quê. Aquele discurso, né, que eu não preciso repetir. Aí eu falei assim, se eu tivesse no lugar dela, eu também teria ficado noivo e casaria o ano que vem. O pai faltou me matar. Estou querendo que você me ajude, e você fala isso. Eu falei assim, ela está fazendo exatamente o que ela devia fazer. Porque ela quer ser igual a vocês. Porque eu falei assim, querido, você lembra da história que vocês contam para todo mundo, e que eu já escutei milhões de vezes? Que você, pai, roubou a mãe dela da família? Ah, mas isso há muitos anos atrás. Nossa, isso foi na década tal. Eu falei assim, não importa. A mulher foi aquela coisa clássica de amarrar lençol e pular a janela para fugir com o namorado. Ela tinha por volta de 15, 16, o namorado 19, estou falando dos pais. Ele já era caminhoneiro, os pais da moça não aceitavam o relacionamento, resolveram fugir. Então ela pula a janela, entra naquele caminhão, vai embora, volta 2 anos depois, grávida do primeiro filho, para ver se não seria morta ali em praça pública. E eu falei assim, e vocês contam essa história na maior das vantagens. Porque ele vivia brincando mesmo com isso. Eu roubei essa daí dos pais dela, e a gente saiu no mundo. Então eu falei assim, sabe o que você está falando para sua filha? Que isso era muito legal. Ah, mas ela sabe no contexto que eu conto. Eu falei assim, até eu sei, que é para se aparecer. Você conta da forma mais positiva possível. Sabe o que sua filha queria escutar de vocês? Fala assim, olha, não erra do jeito que a gente errou. Mas eu já era responsável, já trabalhava, mas roubou filha dos outros. Ah, mas eu não tinha a cabeça dos meninos de hoje. Se não tivesse, não tinha feito o que fez. Deixa eu lembrar se eles já voltaram na minha casa depois disso. E aí a menina começou a falar assim, é isso aí. Eu queria pelo menos que eles assumissem que eles fizeram errado. Eu quero casar mesmo. Eu falei, não estou dando nem desculpa não, porque eu quero casar mesmo, tal. Mas vive contando aí para todo mundo que foi a melhor coisa que eles fizeram da vida, que estão casados até hoje, que deu certo.
Nunca que assumiram os erros que eles fizeram na vida, mas na minha cara fica jogando o tempo todo. Aí virou assim, aí eu tive que acalmar todo mundo. Puxa um para cá, sessão terapêutica para o outro ali, brincando. Mas sabe o que foi interessante? Aquilo foi tão terapêutico, que ela tirou a aliança. Depois, né, não naquele dia. Eles casaram assim uns 4 anos depois. Eu até fui ao casamento, cantei no casamento deles até. Olha que desastre. E a gente achando que o desastre era casar com 16, né? E estão lá, casadinhos hoje, com os filhos deles, entenderam? Mas os pais precisavam colocar no lugar deles, que um dia também foram jovens e não queriam que os filhos cometessem o mesmo engano. Quando nós nos colocamos na posição de que a gente também sofre, de que a gente também erra, nós conseguimos nos conectar com os outros. E a afinidade só acontece entre os semelhantes. Não é? Então eu não posso, se eu não sou terapeuta, eu não posso chegar para o outro e achar que na minha posição soberana, eu que não sou afetado com nada, tenho uma solução para ele. Então, o colocar-se no lugar do outro não é entender a dor do outro, mas é entender a própria dor. E a partir da análise da minha dor, eu consigo imaginar o quanto o outro está sofrendo. Mesmo que a dor seja diferente. Porque dor dói, né? E que nós possamos ser agentes de esperança, de solução. Onde houver guerra, a gente possa levar paz. Onde houver ódio, que a gente leve amor. Onde houver problema, que a gente faça parte da solução. Pode parecer um mito, né? Ou uma ideia muito idealista, mas eu acredito nisso. Eu acredito que cada um de nós pode contribuir, sim, para que o outro seja melhor dentro de si mesmo, seja mais feliz. E às vezes a gente, só de não falar o que a gente não sabe falar, nós já estamos contribuindo muito para a felicidade do outro, ou pelo menos para começar esse processo de tornar a vida ainda mais significativa, ou fazer com que alguns voltem a encontrar sentido para a própria vida. E às vezes, por incrível que pareça, só de você olhar para o outro e fazer um elogio sincero do que é mais simples, você já pode estar salvando uma vida. Salvando uma vida. De olhar para alguém e achar nela valor, porque todo mundo tem valor. Todo mundo sabe fazer alguma coisa muito bem, que não precisa ser igual ao que você faz. Mas quando você olhar para quem convive com você, encontre nessa pessoa valor. Encontre valor. Encontre o que ela pode oferecer de melhor, que talvez ela esteja procurando isso para a vida dela. Que talvez ela mesma não consiga mais enxergar com os olhos puros, porque a vida foi trazendo para a vida dela muitas marcas. Mas você pode ser esse olhar, independente de quem é, independente da história, você pode ser generoso. Uma vez eu contei para vocês, pelo menos para algumas pessoas, que uma moça me achou horrorosa. Eu já contei isso, né? Posso contar para quem não ouviu ainda? Eu fui para um evento, e aí no final, assim, uma moça veio me cumprimentar, e ela diz assim: doutora Rosana, se não me dizem que é você, eu jamais ia te reconhecer pessoalmente. Porque ela só me conhecia da televisão. Aí eu falei assim: de fato, na televisão eu sou mais bonita do que pessoalmente, então por isso que você não deve ter me reconhecido. Ela falou assim: de fato. Na televisão você é tão bonita, mas pessoalmente a gente se decepciona. Ela falou para mim: doutora, cadê aquele cabelo que eu vejo na televisão? Aquela pele incrível. Os seus olhos até verdes são na televisão, mas quando a gente olha assim, é castanho. Você é uma mulher alta, elegante. Você está doente? Ela me perguntou: você está doente, doutora? Você é muito magra. Não é? Você é muito magra. Por isso que eu estou usando essas asas mais redondas agora, assim. Tem 2 cobertores aqui embaixo, tá? Brincando. E aí a moça não parava de falar. Não parava. Meu marido foi embora, quem estava comigo, foi todo mundo saindo assim e me deixou sozinha. Porque estava todo mundo com vergonha alheia. E a moça não parava de falar. Eu falei assim: não, é que eu sou magrinha mesmo. Eu falei assim: não, mas eu acho que você está doente, porque até a aparência está de doente. E eu fiquei ali, escutando meu elogio. Aí depois, claro, aquilo para mim, para o meu marido, virou uma piada.
Que aí a hora que eu cheguei no carro, ele estava lá se rasgando de rir. Eu falei assim, isso, abandona o soldado ferido na guerra. Eu falei, tem volta. E aí a gente voltou para casa, eu contando para ele meus apelidos de infância, por conta da magreza. Hoje eu já estou com 43 quilos. Daqui a pouco eu chego em 100 pounds. Estou tão feliz. E aí a gente voltou para casa rindo e tal, né? Enfim. Aí uma pessoa me perguntou assim, doutora, por que será que aquela moça falou aquilo para você? Ela tem problema de cabeça, era inveja, o que que era? Eu quase falei assim, olha, ela teve coragem de falar o que você não tem coragem de falar para mim. Mas o que será que acontece para a pessoa ser... Porque ela foi deselegante comigo, isso a gente não pode negar, né? Eu acho. Sinceridade demais machuca. Aí a moça disse, o que será que passa na cabeça de quem fala isso? Eu falei assim, eu não sei. E não me pertence saber o que é. O que me pertence e o que eu de fato tenho que saber é como eu me comporto diante de uma situação dessa. A demanda dela, eu não sei nem o nome da moça. Não deu nem tempo de eu falar, porque só ela falou. Alguém me calou um dia. Eu falei assim, eu não sei. Eu não sei se ela tem um problema, se aquilo era inveja. Não cabe a mim. Agora, o que eu preciso saber é como eu me comporto diante de uma situação dessa. Isso me pertence. Isso me pertence. E pertence a você como você se comporta diante das situações. Não importa se a pessoa é legal, se ela é chata, se ela tem depressão ou se ela está com ideação suicida. Como você se comporta? Como que você pode trazer mais significado para a vida de alguém? É para isso que eu e você somos chamados para a vida. Para fazermos uma diferença positiva na vida das pessoas. E você é capaz disso, apesar dos seus desafios. Eu ia despedir mesmo, porque estava tudo ali cronometrado, a gente estava na mesma sintonia. Obrigada. Nós vamos ter outros encontros para falar de outras coisas, né? E vocês são todos convidados, porque somos todos multiplicadores. Voltem para casa em paz e com Deus. Obrigada.